Olá, tudo bem? Meu nome é Juliano Francisco e quero convidar você a participar de mais um momento de meditação, de reflexão bíblica. O assunto que eu quero trazer agora para vocês é a respeito do chamado, da vocação. Será que só os ministros, os presbíteros, os pastores, operadores, anciães, diáconos são chamados e são vocacionados? É sobre isso que eu quero falar com você. Nesta parte do dia eu quero falar e trazer como uma reflexão quem realmente foi vocacionado. Vocatio significa chamado. Quem foi chamado? Quem são chamados? Todos nós, a igreja é chamada a falar do Evangelho, a proclamar o Evangelho. Quando nós ouvimos aquele ide por todo mundo, pregai o Evangelho, isso é uma designação para todos, façam discípulos. Essa designação de vocação, de chamado, é para todos. Mas existe alguma coisa que é especificamente, é para alguns. E Paulo fala sobre isso lá em Efésios. Em Efésios, quando ele fala da unidade do corpo de Cristo, então ele vai falando da importância do corpo de Cristo, que é a igreja, e ele é a cabeça da igreja. Lá no capítulo 4, Paulo fala assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então todos vivam de maneira digna da vocação que receberam. Essa vocação é para todos, é um chamado para todos. Então nós, igreja, devemos atender esse chamado. Não é só ir para a igreja, sentar e falar: agora Deus vai me alimentar, agora Deus vai me servir, Deus vai fazer, Deus vai falar, porque se Ele não fizer eu vou ficar chateado, eu não volto mais. Não é essa vocação que Paulo está falando. Paulo está falando de todos, sejam dignos da vocação. E dignidade é quando alguém recebe um talento, recebe um prêmio ou recebe algo que é precioso, a pessoa cuida, zela e até transforma em mais. Então essa é a vocação que nós somos chamados e nela somos dignificados. Sejam completamente humildes e dóceis. É fácil ser humilde? É fácil ser dócil? E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Por que Paulo está falando assim aos Efésios, Aos Éfesos, assim: sejam humildes, sejam dóceis, suportem uns aos outros. Ele está cuidando com aquele espírito pastoral que Paulo tinha. Além de ser apóstolo, apóstolo significa enviado. Jesus foi enviado por Deus, ele foi o primeiro apóstolo. E aí quando ele fala: agora todo o poder é me dado nos céus e na terra, e agora eu passo para vocês, e soprou sobre eles, ele enviou os apóstolos. Apóstolo é ser enviado. E Paulo era um apóstolo, ele era enviado aos discípulos. E aí ele também tinha esse espírito missionário do envio, de ser enviado, e também tinha um espírito pastoral. Por isso que ele passava algumas vezes fazendo as viagens e depois escrevendo para essas igrejas. Então com esse espírito pastoral que ele tinha de cuidar, de tratar das ovelhas, de zelar das ovelhas, ele escrevia as cartas e escreveu: cuidem, sejam pacientes, suportem uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então nós temos que preservar esse vínculo, que é o vínculo da paz, para a gente estar junto um com os outros. Vamos conservar, esse é o pedido dele, na unidade do Espírito, então, todos unidos num só corpo. E ele fala o porquê que ele está dizendo isso. Ele fala: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Quando ele fala chamados, ele está falando da vocação. Então, para vocês que foram chamados, há só uma esperança. E a nossa esperança é única mesmo. É a esperança de um dia morar com Deus e com Jesus Cristo lá nos céus. Para que a gente possa morar lá no céu com eles, nós precisamos suportar uns aos outros, manter essa unidade de espírito e manter essa unidade a respeito do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, e fazendo a nossa parte, que nós somos chamados, vocacionados pelo vínculo da paz. Então a paz que excede todo o entendimento, a paz que só vem da parte de Deus, a paz, se nós temos paz com Deus, nós temos a paz de Deus.
Por que eu estou falando isso? Porque o texto nos traz isso com muita clareza a respeito do que nós somos chamados, então. Há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo, o batismo do Espírito Santo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Alguma dúvida? E em cada um de nós foi concedida a graça. Olha que maravilha isso. Conforme a medida repartida por Cristo. Então Cristo repartiu para cada um de nós que somos chamados, vocacionados, uma graça, uma dádiva. Então foi distribuído conforme cada um, uma porção para que cada um se utilizasse dessa vocação, para que o corpo de Cristo se mantivesse vivo, que é a igreja, né? Por isso é que foi dito. Aí ele está falando de uma profecia, algo que foi dito, provavelmente foi dito isso aqui lá em Salmos, se eu não me engano, em Salmos 18. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então, quando ele subiu, ele veio à terra, subiu cativo, tirou essa prisão e deu liberdade, ele também derramou sobre esses libertos em Cristo, ele derramou sobre eles dons. É o que nós temos hoje. E se não tem ainda, peça. Se você tem um, peça outro. Porque aquele que pede, bate, aquele que procura, alcança, aquele que insiste em pedir a Deus através de Jesus Cristo, ele concede para nós. Nós sabemos disso e nós temos que ter essa fé, porque é uma só fé. O que significa? Ele subiu, senão quem também havia descido às profundezas da terra. Paulo está perguntando, o que significa isso? Desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. Então, para ele encher, ele precisa tirar aquilo que não é nosso, aquilo que é nosso, né? Aquilo que nos contamina. Então, tirou, colocou dons. E nós precisamos ter essa abertura de coração, essa abertura de ouvido, essa abertura de consciência, abertura de entendimento, para a gente se deixar encher pelas coisas que são do alto. Aquilo que o Senhor veio trazer e mandar para nós são os dons, derramou sobre eles. Nós temos uma grande evidência na Bíblia, a Bíblia fala para nós que naquele dia de Pentecostes foi derramado dom sobre eles e repartido de várias formas. Um deles é o de falar em novas línguas, mas tem diversos dons na igreja para que cada um cumpra a sua vocação, a qual é chamado. E ele designou alguns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e outros para mestres. Mestre no ensino, no sentido de ensinar, de professor, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, para nós alcançarmos essa plenitude de Cristo, alcançarmos essa plenitude, a maturidade, uma maturidade espiritual, nós precisamos alcançar essa unidade na fé. A unidade na fé é que nós tenhamos aquela comunhão com os outros, suportando uns aos outros com amor. É aquela fé que nós precisamos estar conectados e perdoando mais, tendo paciência com alegria, perseverando. Então, quando nós estamos trabalhando isso faz com que Cristo seja edificado. O corpo de Cristo na terra está sendo edificado, que é a igreja, a fim de preparar santos para a obra do ministério. Então, precisa desses santos para a obra do ministério, para que esses cada um faça a sua parte. Quando ele fala alguns para apóstolos, significa enviados. Aqueles que vão são os missionários. Outros para profetas. Então, ele derrama dons da profecia para que a pessoa fale. Profecia significa denúncia, denunciar algo. Denunciar o quê? Vida eterna, morte eterna. Então, o profeta, ele tem esse tom de sempre estar denunciando a morte e a vida eterna. Outros para evangelistas. Os evangelistas vão e aí falam do reino de Deus, falam do evangelho de Jesus Cristo, estão sempre proclamando o evangelho e trazendo, ganhando pessoas para o reino de Deus. E outros para pastores. Pastor, se a gente pudesse definir, pastor em poucas palavras, é aquele que alimenta, é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que prepara um pasto verdejante, é aquele que leva para águas tranquilas, é aquele que
Se tiver em algum lugar perigoso, ele vai lá e tira, e se tiver que repreender, fazer alguma correção, ele também corrige. Mas o principal do espírito pastoral, aquele que tem o dom pastoral, é aquele que cuida das ovelhas, não dele, mas ovelhas do Senhor, porque só existe um pastor, o único pastor, mas ele pode derramar sobre a terra espírito pastoral, espírito de profecia, espírito de apóstolo, que é o missionário que sai, deixa toda a sua casa e vai em outro país, em outros lugares, não pensando nele mesmo, mas ele vai lá para levar aquilo que precisa ser levado, a mensagem, aquilo que ele foi vocacionado a fazer. E outros para mestres, professores, aqueles que ensinam. Então Deus também, através de Jesus Cristo, derrama sobre alguns na igreja com o dom do ensino, de ensinar a palavra, ensinar o evangelho, ensinar. Então cada um é vocacionado, pode ser que alguém tenha mais do que um, mas observe qual é a sua vocação, para o que você foi chamado. Não desperdice esse dom que há em ti. Permita que Deus traga, aflora isso para fora e você cumpra aquilo que você precisa cumprir aqui na terra. Não enterre os talentos, não desperdice os dons que há em ti. Foi assim que Paulo chamou a atenção de Timóteo muitas vezes. E olha que Timóteo trabalhava na obra, era um grande cooperador na obra de Deus. Então vamos todos nós, de alguma forma, também nos colocarmos à disposição. Então a igreja inteirinha é vocacionada, a igreja inteirinha é chamada para ser corpo de Cristo e cada um fazer conforme a graça que foi recebida de Jesus Cristo, conforme também está escrito em Salmos. Mas também alguns têm uma responsabilidade um pouco maior. Não é título, não é cargo, é responsabilidade. Porque deles vai ser cobrado lá no último dia, que foi dado para eles alguma coisa a mais no tom de responsabilidade, não de cargo, galardão. Alguns se confundem e alguns até tomam a glória de Deus utilizando desses cargos. Vamos observar muito bem isso. Qual é o seu? Qual é o meu? Qual é o nosso? Vamos fazer a nossa parte. Esse é um convite para uma reflexão. E aí, para a gente ir finalizando, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem o erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então não precisamos preocupar se o corpo de Cristo está crescendo ou não, se as coisas estão funcionando ou não. Faça a sua parte. Se você é uma parte do membro do corpo de Cristo, um dedo midinho, um dedo polegar, o braço inteiro, uma perna, um músculo, um nervo, uma veia, o coração, não importa que parte você faz da parte do corpo de Cristo. O importante é que você esteja fazendo aquela sua função, desenvolvendo a sua função, porque aí Cristo se faz em si mesmo, ele se enche em si mesmo e ele cresce em si mesmo. Esse é o processo do corpo de Cristo, ele vai se ajustando e se desenvolvendo através dele mesmo. Nós não precisamos nos preocuparmos aí, será que está dando certo? Será que está fazendo? Deixa com ele, ele é a cabeça. Deixamos com ele, fazemos a nossa parte. O que é convocado aqui por Paulo, e vamos finalizando assim, é que deixemos de ser criança, infantil, mimimi. Sabe aquele crente mimimi? Que tudo, o pastor não veio me visitar, o cooperador não veio me visitar, o ancião não foi orar pela minha família, ninguém vem atrás de mim. Jesus Cristo desceu do céu, veio até a terra por nós, por você, por mim. E nós estamos ainda sendo crianças infantis, então vamos observar isso, vamos cuidar com muito zelo, com muito carinho, e vamos observar qual é o dom que foi depositado no seu coração. Se você ainda acha que não tem dom, peça a Deus que Ele revele. Se você não tem dom ainda, se você tem certeza que você não tem dom, não foi selado com o Espírito Santo, peça a Deus. Peça em nome de Jesus Cristo que Ele vai te selar com o Espírito Santo e Ele vai derramar dons para você e você vai ser vocacionado a também fazer parte do corpo de Cristo numa só unidade. Esse é meu convite, essa é minha sugestão. Deus abençoe você, fique na paz de Deus.